Boa noite, amigos. Estamos abrindo nosso Cadeira Cativa para Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. E Rede Sanar de Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar. Um grande abraço ao presidente João O'Donnell, ao Alessandro, vice-presidente, na parceria. Estamos aqui para debater esta semana eletrizante, né, do futebol do Rio Grande do Sul. Semana para se despedir ou para se afirmar, não tem meio termo. Ou vão para casa na Libertadores da América, ou saem da frente que gaúcho vem chegando aí e tal. Eu vejo o Grêmio, não sei se o Rospide concorda, o Felipe Assunção, o Kiko Balestrin, com boas chances. Não com ótimas chances, não com tendência, mas boas chances. E o Internacional com poucas chances. O torcedor não entende assim. Tanto é que em 2 horas comprou todos os ingressos. O torcedor acredita sempre. E é louvável até que acredite. Isso prova que o time está relativamente bem concebido e tal, bem treinado. É que o Inter vira e mexe, perde umas partidinhas assim para Goiás, Vasco, Fluminense, que vem aquela brochura de novo. Mas nas outras competições, na Copa do Brasil e na Libertadores, ambos estão bem, né? Kiko Balestrin. Boa noite. Boa noite. Para mim é uma satisfação estar contigo. Também com o Marcelo, que eu não via há um tempão, meu amigão, Felipe. Né? E a todos os telespectadores, em especial o pessoal da velha guarda, que está nos assistindo. Veio fardado aí. Vim fardado, para nós de muito orgulho, aí, nossa turma aí, está todo mundo assistindo. Com relação ao Grêmio e ao Inter, eu compactuo da tua ideia, eu acho que da tua posição. Eu acho que assim, ó, quem tem um pouquinho melhor de chance é o Grêmio, porque basta um golzinho, uma vitória simples. Se não tomar gol, vai para os pênaltis. Né, Marcelo? Se ganhar 2-1, 3-2, já classifica. A missão do Inter já é mais complicada, apesar de jogar em casa. Né? Mas o Flamengo é aquilo, né? Um time faceiro, vai que faça um gol, o Inter vai ter que fazer 4. Então acho que a missão do Inter é muito mais complicada. A missão do Grêmio eu acho que é viável. Já passado recente aí o Grêmio ganhou, se não me engano foi em 2016 na Copa do Brasil. 16. Né? O gol do Everton, inclusive, né? Empatou lá em um time empatado 0-0 Exatamente. Então assim, aí não é no Allianz, que poderia ser uma pressão contra, vai ser no Pacaembu. Então dá para fazer um crime. O Grêmio joga bem também fora de casa, vai de franco atirador. Eu acho que tem condições. Rospide, boa noite. Boa noite, Rec. Prazer retornar ao programa, rever o Kiko aí, né, o amigo Felipe. Olha, eu vejo assim, eu acho que o Grêmio tem chance, né? Concordo, acho que se ponderarmos assim, quem tem um pouco mais de chance é o Grêmio. E os números ajudam a trazer esses dados. Por quê? O Grêmio é uma equipe que fora de casa costuma manter o seu mesmo padrão de jogo. Até às vezes diferente um pouco do Inter, que opta por fazer às vezes um jogo fora mais reativo e em casa já propõe o jogo também. Por isso que eu também não descarto nada de que amanhã o Inter também possa conseguir um resultado positivo. Mas o Grêmio, o que dá assim para mim uma certa convicção de que o Grêmio pode fazer um jogo diferente foi o jogo Grêmio-Bahia pela Copa do Brasil. Eu tive a oportunidade de assistir e achei o Grêmio muito maduro naquele jogo. Toda vez que eu usei esse argumento, já rechaçaram dizendo assim, mas não vai querer comparar o Bahia com o Palmeiras. Deixa eu fazer a mesma coisa que fizeram comigo. Porque eu citei esse exemplo, que o Grêmio não tomou conhecimento do Bahia, não deixou o Bahia jogar. E o Bahia ali só tinha perdido uma partida para o Santos, em 20 e tantas que tinha jogado em casa. Mas não, tudo bem. Aqui não estamos fazendo comparação de um time com outro. Eu estou falando de um momento que o Grêmio adquiriu, de jogar. Porque o Grêmio vinha também buscando ao longo da temporada reencontrar aquele padrão que era dito. O Grêmio é uma equipe que mantém muito a posse de bola e tem um percentual altíssimo de acertos de passe. Diferente do Palmeiras. O Palmeiras não é uma equipe que acerta tantos passes. E também não é uma equipe que visa manter posse. Vai pressionar, vai atacar o Grêmio? Eu acho que é meio óbvio, né? Eles estão jogando em casa, vão ter o apoio do seu torcedor. Mas o Grêmio, contra o Bahia, soube suportar uma pressão de mais ou menos 50 mil torcedores. Lá o Bahia era tido e falado como o franco favorito, porque segundo a análise que se fez, claro, imprensa baiana, né? Eu estava morando lá, então eu vivi um pouquinho isso aí. O Bahia perdeu de matar o jogo em Porto Alegre, porque o Bahia era mais time que o Grêmio, o Bahia é time de velocidade, time de transição.
Não foi o que ocorreu lá. O Grêmio dominou as ações, o Grêmio soube propor jogo, buscou resultado desde o início e conseguiu. Agora é óbvio, tudo depende. A gente prepara um jogo de futebol, nós como treinadores, a gente prepara o jogo, a gente treina, a gente monta uma estratégia, mas o anímico da partida, no momento que ela inicia, ele faz toda a diferença. Quanto é que é o anímico? Eu vou te dizer que é quase 50%. Para mais. Porque o que acontece? Será que naquele dia eu vou estar O anímico afeta mais os bons ou os ruins? O anímico eu acho que afeta mais os jogadores que ruins são é um menos, pecado, né? até despreparados. Os menos preparados. Menos preparados. Né? Exatamente. Ruins é menos preparados. Usar um. Com certeza, os menos preparados, os menos experientes também. Exato. Porque Tu já viu o jogador se borrar todo? Já. Acontece. Mas é uma coisa assim que muitas Filipão vezes é tirou o imperceptível. Hidalgo. O Filipão tirou o Hidalgo da decisão do Mundial. O anímico às vezes não pesa demais a perna também. Também, Essa é uma questão, questão né? às vezes que é imperceptível, não é simplesmente, o cara amarelou, é que você percebe, o cara não joga com a mesma tranquilidade, com a mesma... Por exemplo, o Fernandão no Mundial, com aquela liderança toda, desde o discurso ao vestiário, Sentiu câmeras, ele não conseguiu fisicamente suportar aquilo. Pelo estado de pressão anímico, da valorização e da liderança que ele Mas como exercia ele era o naquela Fernandão, questão. a coisa que mais se diz foi que ele foi tático. Mas enfim, mas foi verdade do jogo. Não, ele neutralizou cumpriu uma função de correr atrás, que eu não vi o Fernandão Thiago Mota, né? de 2004 aí até meados de 2008, nunca correu atrás do jogador, ele ficou e jogou aquele jogo. Thiago Mota, né? Isso. Que o Abelão disse o seguinte, todas as bolas passam por ele. Todas as bolas começam ali. Então é ali que nós temos que marcar. E aí que entrou a importância do Fernandão também. Mas estou dizendo assim, coitado do Gabiru, né? Mas um jogo assim, o detalhe, o bacana do futebol é exatamente esse aspecto que a gente não consegue controlar. Porque se fosse um jogo totalmente controlável, não ia ter graça. A gente ia saber o resultado, todo mundo ia saber o que ia acontecer. Mas isso ninguém controla. Porque assim como o Palmeiras hoje tem uma vantagem histórica de nunca ter perdido lá, também os últimos números do Palmeiras mostram que se eles têm tomado um gol cedo esse ano, poucas vezes conseguiram as viradas. Então, o Grêmio joga em busca de Que tu dá de percentual pro Grêmio? eu dou 40-60. Kiko? Eu acho que é por aí. Eu acho que é 50%, eu cravo 50%. É parelhíssimo. 50%? Sim, mas o Palmeiras tem uma vantagem já obtida aqui. Qual é a vantagem? A vantagem do empate? Não, mas eu estou falando do jogo amanhã. O jogo amanhã, quem é que vai? O Grêmio tem 50% de chance de ganhar. Amanhã não, hoje, né? Daqui a Hoje. Não é gravado. Hoje, tô. É isso É aí, que tu já está já pensando em secar amanhã. Já tô. Hoje está passado, hoje o Grêmio já classificou. Sabe que essa história de secar e não secar agora ficou ruim, né? Porque se o Palmeiras passa pelo Grêmio e o Inter passa, o Inter pega o Palmeiras. Se o Flamengo passa pelo Inter e o Grêmio passa, o Flamengo pega o Grêmio. Quer dizer, a flauta de hoje pode ser a... Mas amanhã eu vou torcer, né? Eu queria interferir um pouquinho. A nossa granalização, por exemplo, a gente avalia futebol de uma forma fria, tática, tá aqui um profissional do futebol. Como torcedor também tem a vontade, mas vamos fazer ao contrário. O Inter tem vantagem sobre o Cruzeiro, o Grêmio tem vantagem sobre o Atlético Paranaense. Claro, eu acho que o Atlético Paranaense destoa um pouco da comparação de qualificação das equipes. Mas a gente crava que dificilmente a dupla Grenal vai perder as vagas para a Copa do Brasil. E aí, se a gente avaliar nessa questão, tirando a torcida, dificilmente a dupla Grenal vai passar por Flamengo e Palmeiras, que além de tudo tem as vantagens e ainda tem equipes juntamente aí. Mas titular por titular, o Palmeiras é muito melhor que o Grêmio? O Grêmio tem jogadores de seleção. O Luan está na reserva, é o rei da América. O Tardelli está na reserva, um jogador que veio da China, cobiçado por 4, 5 grandes clubes. Estou falando dos reservas, estamos falando dos titulares. Everton foi o melhor jogador da Copa América. Jeromel jogou a Copa do Mundo. O Dudu não estava nem na seleção. Isso não, Não foi convocado para a seleção. Jeromel. Por essa avaliação, esse comparativo, as equipes são equilibradas no Brasil. Só que tem uma diferença. E a diferença está no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Palmeiras e Flamengo, por exemplo, que são os adversários de hoje e de amanhã, eles estão na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. E com uma diferença, eles mantêm 60% da equipe titular jogando todos os jogos. Aí, na minha opinião, entra a qualificação da matéria-prima, como se diz, do produto.
Os jogadores de Palmeiras Você acha e que se Flamengo... tivessem essa matéria-prima, Grêmio Internacional jogariam as ganhas do Campeonato Brasileiro? Com certeza, Porque eu acho que a sim. frescurite chegou para ficar aqui. Mas essa é a Porque diferença. eu Eric. até acho que tem que poupar 5, 6, 4, como está fazendo o Jesus lá. E não estou dizendo isso de agora, digo de há mais tempo. Claro que quando chega muito perto do título, como é o caso da Copa do Brasil, aí todo mundo vai entender. Mas assim, Mas em quando tu pega oitavas de equipes- final, e meu Deus. Mas é que tu pega equipes, digamos, né, de um orçamento menor, nem falando em Série A. Geralmente você tem 14 jogadores. Vai olhar o histórico dos jogos, geralmente os treinadores fazem as três mesmas substituições, por uma questão tática, porque obviamente tu não vai estar trocando zagueiro, né? Tu não vai estar trocando zagueiro, não vai estar mexendo, às vezes, no lateral, tu vai mexer no meia, no atacante. As mudanças táticas passam muito por isso, da necessidade do resultado. Mas muitas vezes tu não tem também alternativas de estar dizendo, não, hoje eu vou colocar o Kiko e vou tranquilo. O Rospide, sabe que o Cícero Souza, todas as vezes, como ele é sutil e até não é do primeiro escalão lá do Palmeiras e tal, ele se preserva para falar, mas ele, todas as vezes ele dá uma letra em Grêmio Internacional. Todas. O elenco do Palmeiras já foi menor do que Grêmio Internacional no ano passado e é menor nesse. Eu escutei a entrevista dele até aqui no teu programa e eu acho que ele tem razão. E aí vou dar a minha justificativa. Ele ontem também na Não, rádio. meu ponto de vista. A diferença é que, por exemplo, a política de futebol, por exemplo, do Palmeiras é bem direcionada. O Palmeiras prospecta e contratou todos os jogadores emergentes que surgiram no Brasil nos últimos 3 anos. E contrata rápido. Exato. Ele não titubeia. Mas aí é uma certa pirataria também. Ah, né? tudo bem, Hospídio, mas existe... É uma visão Os meio Scarpa tubarão. Hospídio, mas aí existe um equilíbrio que faz com que, por exemplo, um perfil de jogador como o Dudu, por exemplo, joga 90% das partidas. Pelo vigor físico dele, pela qualidade técnica. O Palmeiras contratou desde o Queno, pegou aí todos os jogadores, esse guri do meia Carlos do Atlético Eduardo do Paranaense, Goiás, o Rafael Veiga. Arthur todos, Cabral do exatamente, Ceará, pegou todos tudo. os jogadores que surgiram. Então, Rafael Veiga. um Eu time até- jovem, mesclado Mas com... a- mas Eu até aí- brinquei. Quando é que vocês vão contratar o Michael do Goiás? Brinquei com o Cícero. Exato. Mas eu escutei a tua entrevista, mas eu vou te dizer, muitas vezes, aí é muito mais fácil fazer futebol, tu me desculpa, porque hoje o orçamento que o Palmeiras tem em relação às outras equipes do Brasil permite, além dele se qualificar, ele enfraquecer os pequenos. É. Porque é desproporcional. Não precisa nem ter a quantidade de Grêmio. Porque o Arthur Cabral não fez quantos jogos fez pelo Palmeiras esse ano e, no entanto, podia estar lá fortalecendo. Agora o também Ceará. tem uns que a gente tem que fazer por onde anda. Se Ok, não Hospídio, tiver mas- um controle, mas é uma vai linha- haver, o Palmeiras vai ganhar sempre. Tu, como treinador, deve observar isso. A gente de fora, às vezes, só avalia, acha. Mas, por exemplo, o que predomina hoje no futebol? Força física. Força física está predominando ainda 60% do jogo, no mínimo. E, claro, a qualidade técnica é inegável. Então, quando tu une jogadores jovens, emergentes, que têm potencial, mescla com qualidade, que é o que o Palmeiras faz, que é o que o Flamengo faz, tudo que tem de melhor aí no que surgiu no futebol brasileiro, ou de repatriar, tá no Flamengo, tá no Palmeiras, que são os melhores. O que eu quero dizer é que eles conseguem manter 60% do time porque eles têm os melhores e com uma outra questão, eles compram jogadores de menor idade. Tu pega o Inter é o rei de repatriar jogadores. O Inter foi ao Maracanã disputar uma quartas de final com o Flamengo, com o Rafael Sobis de 10 anos atrás. Não, mas o Inter trouxe Sarrafiore, trouxe Sim. Nonato. Sim, mas não coloca pra jogar da mesma maneira que alguns times colocam. Até nesse ponto eu vejo o Grêmio um pouco à frente. O Inter ainda continua repatriando e poderia ser um pouco mais Eu acho ousado. que Grêmio Internacional pegam algumas rebarbas que não precisariam pegar. Natanael Trellis no Internacional. Vamos citar dois. Isso é política de futebol ultrapassada. Michael Suel e vamos citar um outro aí no Grêmio. Né? O Rômulo. Chutando dois assim. Né? Não condiz. Aí, esse comparativo que o Rec falou agora, Rospid, aí compara com o Flamengo Mas é e que com o o mercado Palmeiras. se nivela por valores. O Grêmio e o Internacional não conseguem competir com Palmeiras e Flamengo. Essa é básica. O Thiago Não, sim, Nunes mas disse é- isso. isso é Nós não básico. conseguimos contratar um zagueiro Isso que sim. o nosso dinheiro alcançasse. Claro. Então, muitas vezes eu tô lá, por exemplo, eu tava no Vitória, fazendo uma Série B. Eu quero o melhor, mas o melhor não vai jogar lá, porque não tem como levar.
Então, muitas vezes, os clubes são escalonados também pelos seus rendimentos. E, queira ou não, isso que a gente vê hoje no campeonato de pontos corridos, muito fruto é do dinheiro. Mas, por exemplo, aqui ó, o Inter trouxe de 2017, 2018 e agora 2019, dos 10 atacantes, o Inter trouxe 8 atacantes de mesma função. O último homem, como se diz. Quando o Nico Lopes surgiu como o último no Nacional. Trouxe Jonatas Alves, trouxe aí o Trellis, trouxe o Guerreiro, trouxe o Marcelo Cirino, que de origem do Atlético Paranaense também era o último. O Luca até é de lado, mas o que eu quero te dizer é esse desequilíbrio, muitas vezes, na formatação do grupo que a dupla Grenal poderia ser um pouco mais competitiva. Eu chamo de contratadorismo. É a velha política. Eu não acho que seja equívoco. Então, é necessidade de contratar. Às vezes, Parede, por exemplo, nada contra. O Juan Alano era jogador do Internacional. Tu acha que precisa contratar o Parede? E até está contribuindo bem, né? Muito. Ele tem um futebol assim que não é vistoso, mas é eficiente. É tático. Não, entre o Jonatas Alves e o Trellis, aí tu tem o Guerreiro de titular. Por que não a ficha 2 ou a 3 o Pedro Lucas? O Pedro Lucas é o ficha 5. Se não jogar nada, tá de bom tamanho, porque os outros também não jogam. Ganhando quase nada, mas ganhando bem menos e que o aí Trellis. tu desarquivou o Potker, que veio na época como destaque, artilheiro da Ponte Preta, Campeonato Brasileiro anterior, e com cifras altas. E hoje, então, são essas questões de desequilíbrio que mesmo com o orçamento dobrado, que é Flamengo e Palmeiras, a dupla Grenal poderia, principalmente o Inter, equilibrar mais nessa formatação de Vamos grupo. falar de boa ação e da necessidade de fazer boas ações de uma forma até permanente. O Kiko Balestrini veio aqui também como desportista para falar de futebol, porque conhece futebol, família ligada ao futebol, mas veio para falar também da velha guarda do futebol de salão, Seleção Gaúcha de Masters, que interagem com o autismo, que é uma doença, vou dizer assim, né? É um problema que muitas e muitas e muitas famílias têm. E olha, eu conheço vários e vários pais que sofrem. Eu tenho 2 amigos assim muito próximos que têm filho autistas. E é um problema que é para a vida toda. Tem que cuidar a vida inteira e tá aqui, ó. O recado tá aqui, mas o Kiko vai falando e nós vamos mostrando aqui. Ali, ó. Quem é que vai jogar? Surgiu do Como seguinte, é que o torcedor pode colaborar? Surgiu do seguinte, nós temos esse grupo Velha Guarda do Futsal, já faz uns anos. Pessoal que jogou nos áureos tempos do Citadino do Rosário, lembra que tinha isso? Sim. Eu estou falando de 86, 90, 90... Porque hoje o futebol de salão, agora futsal em Porto Alegre não existe mais. O que tem de velho careca ali o tempo chega para todo mundo. Então, assim, ó, não tem mais futsal em Porto Alegre. Hoje tu assiste a CBF, o Atlântico e tal, e então esse pessoal da velha guarda se reúne, uma vez por mês a gente faz um encontro, a gente joga uma bola, faz um churrasco, um samba, uma cerveja, aquele negócio todo, a gente se revive aqueles momentos. Paulete continua brigando até em jogo festivo. O Paulete é um gentleman. Paulete é um gentleman. O Paulete dentro de campo ele era. O Paulete é referência para a minha geração. Mas o Paulete entrava em campo e já arrumava confusão. Não. Paulete, não. Paulete não. O Paulete é uma moça, trabalhei com o Paulete no Correio do Povo, na Rádio Guaíba, trabalhei. Não, o Paulete. Eu encontro o Paulete, meu amigão, Paulete. 86, meu Mas primeiro... ele tomava uns cartãozinhos ali. Meu primeiro ano de adulto, em 86, a gente estava no Nono Ai. Eu saí do Teresópolis e liderei uma turma, a gente foi pro Nono Ai. Pegamos o time do Gaúcho, que era o Paulete, o Marquinho, o Dante, o Biazeto. Pô, tinha uma turma forte. Marquinhos é o Marcos Narras. Exatamente. O Larry. Então, Pinto de Faria. Exatamente. Então, assim, ó... O Larrizinho faz aniversário 2 vezes por ano, né? Da Torre? Da Torre, ele estava lá na Torre Gêmea. Ele estava na Torre Gêmea, né? E conseguiu se safar. Ele e o Alain Ruschel fazer aniversário, o neto. Fazer o quê? Deus que me perdoe. É uma brincadeira. Então assim, Rec, aí nós íamos fazer um amistoso contra a Seleção Gaúcha de Masters, né? Ortiz, Cocão, Paulete, Tito, né? E aí caiu uma ficha, baseado naquele exemplo, a ação que o Inter e o Grêmio fizeram no Gigantinho, de acolher os moradores de rua e dar colchão e tal, nós começamos a criar, assim, pô, vem cá, vamos fazer algo semelhante, é legal, uma ação social, vamos arrecadar, vamos contribuir, né? E aí caiu a nossa ficha, porque o Lulinha, que jogou futsal por muito tempo, tem um filho autista, que é o Leozinho. E o Lulinha participa de todos os nossos encontros mensais, o Leozinho tá sempre junto, ele joga com a gente, faz gol, claro que é de um outro, né?
Mas assim, o Leozinho participa, aí eu cheguei a sugerir, vamos fazer a causa do autismo. Integração. Porque o autismo não é, como tu disse, uma doença, é um transtorno sem cura. Me faltou a palavra, por isso que eu... Não é uma doença, é um transtorno. O autista ele tem características positivas, entendeu? Mas ele vai conviver com aquilo ali pelo resto da vida. É isso aí. Né? E aí nós pegamos o Leozinho, que está junto da nossa turma, da velha guarda, e disse assim, vamos fazer um evento pelo autismo. Acertamos com a seleção gaúcha, fomos atrás de Não é quadra. doença, mas toma remédio. Pois eu não sei te dizer se toma remédio. Não, vários casos, depende do grau e... Não sei te dizer. Aí nós fomos atrás do Teresópolis, primeiro foi atrás do Rosário, e o Rosário não aceitou, não foi parceiro. Incrível, eu fui atrás do Tesourinha, e o Tesourinha não pode fazer evento, porque não tem o PPCI. O vereador João Bosco Vaz me confidenciou que ele fez uma emenda ano passado de 100 mil reais, o Marquesan cortou. Então o nosso principal... O Rosário não quis? O Marquesan não quis, não aceitou. Não, mas o Rosário... Não, o Rosário não aceitou. O Rosário queria... Ah, é? Não Os foi parceiro. padres? Aí o Teresópolis foi lá, foi super bem recebido pelo Paulinho, pelo presidente. De cara já cederam a quadra para nós. Fizemos uns ajustes na locação dos horários e tal. E aí nós chamamos o Instituto Pertence, que é quem trabalha não só com autistas, mas trabalha com esquizofrênicos e com síndrome de Down. Né? Eles vão fazer, inclusive, uma apresentação dia 15 de setembro no Teatro São Pedro, dentro do Porto Alegre em Cena. Uma peça só com esse pessoal que sofre desses transtornos. Né? Vai ser os autistas todos e os esquizofrênicos e tal, eles vão estar participando de 15 de setembro. Então eu peguei o gancho da vaquinha virtual, que está em moda agora isso. Então né? são dois eventos, dia 15... Não. Agora, quinta-feira, depois de amanhã, é o jogo contra a Seleção Gaúcha, uma ação social voltada para o autismo. E no dia 15 é outro evento, mas Dia aí a gente 15 vai de falar setembro mais. é deles, é do Instituto Pertence, Isso. mas agora na quinta nós vamos arrecadar a bilheteria e vamos destinar toda para eles fazerem a apresentação que eles precisam lá no dia 15 de setembro de São Pedro. Ah, sim. Né? Tá Então bem. nós vamos fazer uma ação voltada para eles, arrecadar através de bilheteria, de doações, que na entrada o pessoal vai estar ali, os próprios autistas vão receber a torcida, o pessoal, né, no Teresópolis, e doe o valor que quiser, pode doar R$1, 5, 10, 50, o que quiser doar, entendeu? E o pessoal é bastante solidário. Só para te ter uma noção, Rec, o Victor, que é o diretor-presidente do Pertence, me disse que quando abriram os ingressos lá no São Pedro para essa apresentação, em 2 horas venderam tudo. Claro, as famílias, me contou o relato ali que... Ajudam a mobilizar. Sabe, eu chego a me arrepiar porque assim, ó, o filho participando numa encenação teatral leva as famílias à emoção, não tem como. Bah. Sabe? Então lotaram, vai ser algo assim, e nós estamos nessa causa, já que nós São temos... 2 jogos. São 2 Um jogos. de 40 e um de 50. Eu intitulei Sub-50 e 50 mais. Sub-50, para não dizer Sub-60, né? Que ele estaria no Sub-60, e é muito forte isso. Então é Sub-50, que é 40, e depois os 50 mais. 29 de agosto, quinta-feira, no Teresópolis. 8 horas. 8 horas, com a presença de vários e vários craques aí, Paulete, Ortiz, Jorginho. O Jorginho não sabe se vem ainda porque está treinando o Alvorada. Não sabe, vai estar tentando. O Choco está machucado, o Morruga recém fez uma cirurgia. O pessoal da seleção é forte, eles vão vir fraco contra nós. Se bobear, a gente belisca. Então tá. 29 de agosto. Quinta-feira. 9 horas. 8 horas e depois às 9 horas. 8 é sub-50. E às 9 os 50 mais. 50 mais. Sub-60 pesa. Então, sub-50 e depois 50 a mais. Às 8 horas. E aí pode ir doar qualquer valor. O que quiser. Se É não tipo quiser doar, não, mas tá ali. Tá ali. Tipo um garrafão que tinha eu no pedi São pra Luís eles. de Juí lá. Vai. Lembra? São Luís de Juí? Tinha um garrafão na entrada. Minha mãe. E pagava o ingresso e ali depois tinha contribuição espontânea no garrafão para engrandecer o bolo. Né? Nós vamos ter esse procedimento ali da vaquinha na hora. Então tá. Valeu, Kiko. Um grande abraço. Vamos fazer um intervalo comercial. O Kiko tem um outro compromisso e vai, infelizmente, ter que se ausentar, né? E volta aqui para outras oportunidades a gente divulgar essas coisas sociais e pode contar com a divulgação minha também na rádio certeza, e obrigado. aqui permanentemente. Já voltamos.
7 horas 33 minutos, 53 segundos, para ser bem preciso. Deixa eu falar de uma cidade que só cresce, que só melhora e só dá alegrias para sua população. Claro, nem tudo é perfeito, né? Mas o que eu quero dizer, dentro da possibilidade, é isso que a administração de Gravataí procura entregar para os usuários. Gravataí é a primeira cidade do Rio Grande do Sul a ter implantado o aplicativo que dá mais facilidade e segurança aos passageiros do transporte coletivo urbano. É o Time Bus Gravataí, aplicativo lançado pela Prefeitura em outubro de 2017, que permite acompanhar a localização e o horário dos 71 ônibus e das 240 linhas municipais. Quer dizer, pelo Time Bus, você vai acompanhando, o ônibus está chegando, o ônibus está se deslocando. Né? Então procure por Time Bus Gravataí na loja de aplicativos do seu smartphone. Está aí mais um trabalho de excelência do governo municipal de Gravataí, fazendo com que a população se organize, né? Porque se tem na palma da mão o horário que vai passar, quantas linhas passam por ali, onde é a parada e tudo mais, facilita a vida do povo. E é isso que tem que fazer uma administração como faz a de Gravataí. Sanar Farmácias, mais de 150 lojas Sanar em todo o estado. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Peça o seu cartão Fidelize, o programa de descontos da Sanar Farmácias. Você chega a ter 70% de desconto em medicamentos. E tem a promoção da Sanar, né? Você gasta ali 20, já ganha uma cartela, se gastar em produtos de perfumaria, higiene e limpeza, para concorrer a tacadas de 5 mil e no final tem um carro zero esperando por você. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Só Portas. Conheça o lançamento do kit Porta Pronta. Um kit completo. Esse é um negócio revolucionário. Não precisa de pintura. Você adquire a porta já com o acabamento final, pronta a porta para instalar. O kit Porta Pronta conta com folha de porta, jogo de batentes com borracha amortecedora, jogo de guarnições reguláveis, jogo de dobradiças já instaladas e a fechadura. Bom, a fechadura é um item opcional, né? Mas se quiser já vem prontinha também. Então vá conhecer o novo lançamento do showroom Só Portas, em Porto Alegre, na Protásio 2106 ou em Gravataí, na Avenida Centenário 428. Informações via WhatsApp pelo 99529-1926. Para você, amigo construtor, descontos especiais. Construindo ou reformando? Só Portas. Tá? Feliz da vida, Maurício, Leonardo aí, com esse projeto revolucionário. Aquele negócio de tomar susto quando está a porta aberta, chega, bum, agora vem com amortecedor, com guarnição. Borrachinha. Borrachinha. Prego já não se usa mais. Prego é coisa de Lagoa Vermelha, que a gente ficava ali dando-lhe martelada. A Galeteria e Casa de Massas Piatto Bello, há 20 anos serve a tradicional culinária italiana aqui em Canoas, com rodízio de massas de fabricação própria. São 15 tipos entre doces e salgadas. Acompanha galeta ao primo canto, costela suína, calabresa artesanal, também de fabricação própria, filé de frango com bacon, maminha grelhada, saladas e sobremesas. Piatto Bello atende no almoço de terça a domingo e na janta de terça a sábado. Siga Piatto Bello nas redes sociais. No Facebook, Galeteria Piatto Bello, e no Instagram, Galeteria Piatto, Piatto com 2 T's. Auto Longarina, alinhamento técnico. Seu carro novinho outra vez. Tem carro Genzo que puxa para um lado, puxa para o outro. Então, aí vai a promoção, todo mundo ganha. No mole, geometria 3D, 4 balanceamentos, rodízio de pneus com 70% de desconto. Basta enviar uma mensagem agora via WhatsApp para ganhar. Diz, olha, eu quero a promoção do programa do REC, lá na Auto Longarina. 983 15 22 27. 983 15 22 27. Auto Longarina atende também oficinas e seguradoras. Na Madrid 361. Corra para lá. TBK Serviços é uma empresa especializada em reformas, construção, terraplanagem e demolições. A TBK Serviços tem
todas as soluções para sua obra. Limpeza, preparo de terrenos, hidráulica, elétrica, porcelanato, pintura, gesso. TBK Serviços idealiza, projeta, realiza sua obra por completo. 983-196410 ou 3207-7976. Siga no Instagram, @TBKServicos, tá, no caso. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu clube do coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. FAC Materiais de Construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 3466-6133. fache.com.br. Por onde o Inter pode ganhar e por onde o Inter pode se atrapalhar, Felipe? Pô, achei que não ia acabar mais o patrocínio. Não, mas aqui anunciando aqui cheque branco. Cheque branco. Olha, é que eu queria retomar o primeiro jogo, até tive a oportunidade de estar de novo na véspera da rodada. Eu acho que o Inter fez bem a estratégia do primeiro jogo, até o Rospide gostaria também de ver a opinião dele, porque é um treinador profissional. O que o Inter poderia fazer, fez no Maracanã. Segurou o Flamengo os 30 primeiros minutos, segurou até os 28 do segundo tempo, com aquela proposta que trouxe ao Inter as vitórias nos últimos jogos, que foi contra o Nacional, contra o próprio Cruzeiro, mesmo fazendo gol. E um deslize ali, o Inter acabou naquela bola do Edenilson tomando um gol, um time rápido, que se o Inter, eu acho que se fosse para cima, tentasse brigar de igual para igual com o Flamengo, iria tomar gol, porque o Flamengo é uma equipe muito rápida, qualificada, e o Inter acabou tomando 2 em 4 minutos e aí dificultou. E eu acho que passa, Rec, para a classificação do Inter, para mim é 20% sobre 80%, né? Acho que o Flamengo está bem encaminhado como o Palmeiras, mas vou amanhã a campo acreditando um pouco no histórico recente. O Inter tem os números muito favoráveis do Beira-Rio, o Inter se apresenta diferentemente no Beira-Rio e isso não passa por escalação, Rospide, passa por uma questão de colocar o time mais à frente, de uma frase que até o presidente foi bem, que o Beira-Rio joga, isso aí acaba realmente mobilizando o jogador, aquela atmosfera, uma primeira bola. Eu acho que vai passar pelo jogo do limite. Não tenho dúvidas que para o Inter ganhar vai ter que ser no limite na entrega. Então serve de exemplo o último confronto contra o Palmeiras, que o Inter chegou a fazer 2 sim, né? Teve o segundo gol anulado ali, não deu até hoje para entender como foi. Então acho que passa por um gol no primeiro tempo e não se atirar. Não que o Inter não tenha que se atirar, vai se atirar no Beira-Rio. Mas jogar o Inter do Beira-Rio, o Inter precavido, o Inter que agride, né? Mas não se desesperar. Vou deixar não a pode pergunta para o Rospide responder depois do intervalo, que é mais ou menos nessa toada aí. O Flamengo sabe fazer o que o Inter fez até os 30 do segundo tempo, porque aí o veneno poderia voltar contra o Internacional, né? Aí o Flamengo usando a estratégia que o Internacional usou lá no Maracanã. Claro que o Flamengo joga diferente, mas será que vai vir precavido o Flamengo? Porque já convenceram inclusive o Cuejara a retornar, e já está em Porto Alegre. Então, com o Cuejar, com o Pires da Mota, será que vem com 2 volantes? Né? O William Arão não pode jogar, mas o Pires da Mota está aí, o Cuejar também. Já voltamos. Sete horas 45 minutos 30 segundos. Flamengo pode jogar retraído no Beira-Rio? Marcelo Rospide. Acredito que não. Pelo pouco que a gente já viu do Jorge Jesus, né? É um treinador que gosta de jogar com suas linhas bastante adiantadas, né? Inclusive tem algumas dificuldades quando pega equipes que têm uma transição mais rápida, como foi o caso do jogo contra o Atlético Paranaense no Maracanã. E enfim, se nós falarmos de poderio, a gente também, aquilo que falamos no bloco atrás, aí não poderíamos nem ponderar uma possível vitória. Só que, como eu falava aqui agora em off aqui, o torneio de mata-mata, ele permite muitas vezes o imponderável. Pela questão, exatamente, soma-se, o Inter joga dentro de casa, o Inter tem o apoio de sua torcida que joga junto e o Inter tem tido ótimos resultados
desde a geração Odair, falando, né, momento Odair Hellmann que repete a equipe. Fazendo um gol cedo, Rec, a gente sabe que um jogo ele se transforma, né? Inclusive, é interessante a gente saber como o jogo determina a história do jogo. O Inter tomou um gol com 2 gols em 4 minutos, porque geralmente é isso que acontece numa partida de futebol. Esse é o normal. Após um gol feito ou sofrido, a probabilidade de ocorrer um outro gol é muito grande. E se você começar a observar, muitas vezes não sai o gol, mas sai uma chance claríssima de gol que já poderia ter sido desencadeado uma sequência ou até mesmo um empate às vezes. Isso é do jogo. Então o Inter amanhã vai entrar, não pode também se atirar para a equipe do Flamengo, óbvio que é uma equipe muito rápida, mas o Inter fazendo um gol cedo já coloca a pressão toda para o outro Falou lado. 40-60 o Grêmio e o Inter. O Inter eu coloco pelo nível de dificuldade do resultado 30-70. Mas tem grande chance, 30% é um bom percentual. Até porque o Flamengo, né, Rospidi, pela característica do Jesus e pelo que ele está fazendo, o Flamengo vem para marcar um gol, ele não vem para segurar o jogo. É complicado. Só que tem uma questão, né, Rospidi? Por característica, o Flamengo não deve ficar recuado. Mas existe o que nós falamos no início do programa, o estado anímico da questão do mata-mata, da atmosfera do estádio. Como o Flamengo entra mais relaxado, se o Inter entrar em alta vantagem, muitas vezes o Flamengo se recua até pela vantagem, mas não pela estratégia. Isso acontece muito. Às vezes o time só acorda com 25 depois de tomar um gol, 20 minutos do primeiro tempo. Então, é nisso que o Inter também pode se apegar, porque o Flamengo já entra acomodado. O que eu posso te dizer assim, que o que se briga numa situação dessas para que o grupo não se perca o foco é exatamente isso. Isso vai diferenciar também o campeão dos outros. Porque se o Flamengo tiver a condição de chegar no Beira-Rio e fazer um jogo redondo, não levar gols, vai demonstrar que além da capacidade ofensiva também tem um grande equilíbrio defensivo e pode se candidatar a ser campeão. Deixa eu dar mais uma chamadinha aqui para a velha guarda do futebol de salão e a seleção gaúcha de Master interagindo com o autismo. E eu quero lamentar mais uma vez aí, que o Colégio do Rosário tenha querido cobrar a taxa para emprestar por uma causa nobilíssima como essa. Os jogadores não vão cobrar, se faz toda uma mobilização para se arrecadar pouco, e aí o ginásio quer cobrar. Não venhamos, os padres também podiam colaborar um pouquinho, né? E seria legal pelo simbolismo da história do Rosário com o futsal de Porto Alegre, né? Por favor, nem sei em que circunstância foi, nem quero entrar muito no mérito aí. Craques como Cocão, Paulete, Ortiz, Tito, Jorginho, quase todos estarão com os antigos salonistas dos áureos tempos de Citadino das décadas de 80 e 90. E nesta ação, social para o Leozinho, amigo, ator e razão do evento de incentivo à arte desses artistas com deficiência. É um dinheiro que ele arrecada para participar de uma outra ação que vai ser em setembro. Então, todos ao ginásio aí de Teresópolis, leva 5, 10, 20 reais, vai ver jogadas interessantes do velho futebol de salão, né? Porque agora é futsal, às 20 horas 40 até 50 e às 21 horas acima de 50. É o sub-50 e acima de 50, como disse aqui o Kiko Balestrin. Quinta-feira, 29 de agosto, cumprimentar aí os organizadores do evento. Olha aqui, ó, o Inter vai ganhar de 4-0, vai atropelar. Vamos ver aqui. Vai atropelar, passar por cima do Mengão. E o Grêmio não passa hoje. O Grêmio não ganha de time grande e nem do Filipão. Aliás, o Filipão, na estatística, é paizinho do Renato, né? Em 4 jogos, 3 vitórias do Filipão e 1 empate. E na história, o Filipão jogou 24 vezes contra o Grêmio e perdeu uma vez só. Eu tive a oportunidade de estar, mais uma vez... Mas também estatística e contrapartida não serve para coisa nenhuma. Como diria o Roth, está mais próximo de perder, porque está muito tempo sem perder. E outra, Celso Roth sabe. Eu acho que tu já vai puxar para o Grêmio. Eu tive aqui, até o meu sogro deve estar assistindo, assiste sempre o programa, o Francisco Tirelli, vai a todos os jogos do Grêmio. Eu disse para ele, vocês não ganham as 3 do Palmeiras, mas não pelo meu coloradismo. Aí é que tá. Eu acho que o Grêmio, como tu colocaste no início, o Grêmio começa a ter uma melhora depois da parada, mas o Grêmio do primeiro semestre
Não é um Grêmio de indício de ser o candidatíssimo ao título. Claro que o Grêmio tem uma equipe pronta, o Grêmio tem uma sequência de trabalho, o Grêmio, até nessa questão aí desse mata-mata, o Grêmio tem uma equipe psicologicamente mais preparada porque ganhou recentemente, mas a performance do Grêmio não demonstra isso. É porque o Grêmio vem vivendo a síndrome do favoritismo nos últimos anos e é complicado. Porque Quero sempre, o Inter. sempre se espera do Grêmio que o Grêmio vença. Ok, Speed, mas aí... E efetivamente, no início da temporada, ainda mal, conquistou o Campeonato Gaúcho. Ainda que não jogando aquele... Mas Sem então, performance, se né? é para pensar, fazer análise do pré-Copa E a América... Recopa, não esqueçamos, ganhou do Comemorou, do né? Avenida. Teve volta olímpica e tudo. Agora vale, né? Se é para comparar o pré-Copa América com o pós-Copa América, o Palmeiras, antes da Copa América, tinha 92% de aproveitamento no Brasileirão. 25 pontos em 9 jogos. No pós-Copa América... 28%. No pós-Copa América, ele tem 27,7%, dá 28 arredondando. Arredondeia. Mas o Palmeiras é eliminado na Copa do Brasil. Ok, tem uma vitória contra o Grêmio na Libertadores. E no Brasileirão ele conquista 5 pontos em 6 jogos. Então não é o melhor momento do Palmeiras também. Olha aqui a sacanagem dessa estatística do Daniel Bergqvist, do bairro Sarandi. Longevidade. Com a demissão de Mano Menezes e a contratação de Rogério Ceni pelo Cruzeiro, Renato Portaluppi e Odair Maionese, ele botou maionese aqui de sacanagem, né? Odair Helman, passam a ser os técnicos com trabalhos mais longevos da primeira divisão. Juntos, Renato e Odair conquistaram 6 títulos em menos de 3 anos. Aí coloca os 6 títulos. Copa do Brasil de 16, Libertadores de 17, Recopa Sul-Americano de 18, Campeonato Gaúcho de 18, Recopa Gaúcha em 19, Campeonato Gaúcho em 19. Parabéns aos nossos treinadores. O Odair só entra aqui pela longevidade, né? Porque não ganhou nenhum título. Nos 6 foram do Renato. Agora, o Renato disse que os cornetinhas iam esperar para falar depois. Eu procuro falar antes. Então, para mim, não serve chapéu nem nada. E se quiser jogar chapéu para cima e alguém quiser botar... E se quiser me chamar de cornetinha, não tem problema. Só que eu falo antes. As conquistas do Filipão ainda são muito mais expressivas do que as do Renato. Tem um campeonato brasileiro. Tem vice de Copa do Brasil, em 2005 contra o Corinthians, em 95, melhor dizendo, contra o Corinthians, estou viajando em 2005, 95, tem Libertadores da América também. Você está falando de títulos tem Gauchão com o Grêmio. No Grêmio. Recopa 96. Recopa 96 com o Independiente, tem Gauchões com o Banguzinho. E o Brasileiro, né? E o Brasileiro de 96. Então ainda são mais expressivas as Não, e eu acho que aquele momento também foi mais expressivo. Aquela sequência do Grêmio... Ganhada Palmeiras, Parmalat, do Aquela Flamengo. Sequência do Grêmio foi melhor que essa. Aquela sequência começou em 93, em 94 ganhou com o Nildo e foi até ali meados de 97 em alta performance. Não, o Grêmio em 93 perdeu, era o Sérgio Cosme e o Paulo Paixão. Perdeu porque o Eduardo Reuser tomou um frango lá em Minas Gerais. E aqui o Márcio Rezende de Freitas deu condição para o jogo, tinha água 1 metro de altura, não tinha a menor condição. O Márcio apitou aqui e o Marcílio apitou lá, que eram os juízes que estavam disputando para ir para a Copa de 94. O Grêmio ganhou em 94, foi vice da Copa do Brasil em 95, ganhou em 96, ganhou a Recopa em 97, ganhou a Copa do Brasil em 97, só que daí já era o Evaristo. E em 98, num trabalho de recuperação com o Celso Rotti, o Grêmio foi para um melhor de 3 contra o Corinthians, ganhou a Copa Sul-Minas com gol do Ronaldo Alves no Pinheirão, eu estava lá também. E lá o Grêmio chegou a fazer 2-0 no Corinthians, com um golaço do Itaqui, do meio Clóvis, da rua, né? E o Clóvis de voleio, que é o Clóvis que tinha vindo do Guarani de Grêmio. Então, olha a sequência do Grêmio. Por isso que eu procuro sintonizar no tempo e no espaço, senão fica balaca acima dos fatos. Vai muito bem o Renato, parabéns para você, não tem problema nenhum. Mas, alto lá, senão daqui a pouco a gente vai começar a diminuir o tamanho do Enio Andrade, que ganhou de uma seleção em 81, do Espinosa, que foi campeão da América e do mundo,
do Tite, que fez furor aqui com 3-5-2 em 2001, ganhou no Morumbi de 3-1 do grande Corinthians, poderoso Corinthians. O Mano Menezes, com um time que tinha voltado da segunda divisão, quase foi campeão da América. Marcelo Rospide, em 2009, fez uma campanha extraordinária, com pouca gente em casa, à espera de Paulo Autuori. Se não te puxam o tapete ali, não sei se tu não ia ser campeão da América. Era só esperar mais um pouco, né? Dava mais uns 2 Aquele meses de Grêmio, espera. e agora aquele Grêmio, parecido até com o Inter em algum momento, aquele Grêmio que só ganhava em casa, lembra? Aquele Grêmio do Paulo Autuori. 2007. O Grêmio teve 2 momentos. A Libertadores de 2007. O Grêmio tá igual eu, só riscava na caixa. O Grêmio praticamente se classificou a partir das oitavas só em casa. Nas quartas ganhou do Defensor em casa, tinha perdido lá de 2-0, fizemos 2-0 no Olímpico e ganhamos nos pênaltis. Então, Mas que ano o Autuori teve aqui? Autuori 2009. 2009 foi aquele campeonato ele tá brasileiro falando que o de Grêmio só ganhava em 2007, casa. O Grêmio só ganhou do Náutico fora. Isso aí, me lembro daquele campeonato. Mas o que o Rospide falou antes foi de 2007. 2007. O Sorondo jogava no Defensor. Foi mesmo. E o Grêmio teve uma virada parecida contra o São Paulo aqui. O Grêmio tomou... 2-0. Ganhou de 2 aqui, né? Ganhou de 2-0 e conseguiu classificar. Pena o Inter não ter feito gol lá, porque senão ficaria muito igual. Muito fácil. Agora tem que jogar esses, eu acho que é 20%, os 20% tem que jogar naquela vitória seca, como se diz. O Inter jogou contra o Palmeiras no limite. Amanhã Mas Felipe, ponderado. assim, eu vou te dizer assim, eu como treinador, a gente que vive e depende de resultado, né? O que menos passa na cabeça hoje do atleta do Grêmio ou do atleta do Internacional é que eles não têm condições de ganhar o jogo. A certeza é que vai se ganhar o jogo. Como que vai ser até começar você não Tu vai acha saber. que há certeza? Eu acho que isso O jogador ainda é confiante. isso faz parte do Pô, nosso hoje no trabalho. Beira-Rio, Rospich, tinha mais de 5 mil pessoas. Mas isso é natural, Claro, cara. mas pra ajudar o que pra vai contribuir fazer a pra tua diferença tese. é exatamente como a história do jogo vai ser construída. Mas aí, Rospide, pegando as dúvidas que a imprensa especula, que é entre Sobis e Wellington Silva, se opta num jogo desse, você enquanto técnico optaria pela experiência do Sobis ou pela velocidade do Wellington Silva? Olha, eu respeito muito o futebol do Rafael Sobis, mas eu jogaria com um jogador de mais velocidade. Eu jogaria com o Nico Lopes. O Nico O Nico tem a velocidade e o chute. E eu não vou pipocar aqui. Quando o Odair fez as mudanças lá no Maracanã, eu vibrei no sofá. Disse, agora nós vamos engatilhar um contra-ataque, podemos fazer um quase gol. acertou. E eu acho que ele foi bem na estratégia. Agora eu não consigo tu ter que agredir o Flamengo no Beira-Rio e tu jogar nas extremas com o D'Alessandro e com o Sobis. Aí Tu ninguém tem que volta. ter alguém. Não, mas aí tu não consegue ter. O que tu falaste aqui Mas aí foi a que o... qualidade para fazer o 1-0. Mas não tem a velocidade na transição. Não, mas é isso. O problema é esse. É esse o O problema. problema é que são dois Não, mas jogadores. lembra que não- contra River Plate, Palestino, teve um outro jogo, Nacional, o próprio Palmeiras, o Internacional, jogou 30 minutos em cima do adversário, com qualquer formação, com Sobis, com Nico, com Wellington. River serve bem essa. River foi um jogo no Beira-Rio. E aí é que tem que fazer a mudança certa, depois. Não, aí vem a teimosia. Porque aí é o seguinte, tá dando os doces, como estava o D'Alessandro no Rio, que E aí não não jogou tirou. nada, não tirou. E nós o tomamos Sobis empate. não estava jogando. Aí é uma estratégia diferente. Mas de qualquer forma, tu já está prevendo que vai dar problema. E aí é difícil, muitas vezes, tu entrar num jogo já com uma substituição Então, o que certa que tu faria, e se machuca Rospite? outro. O que tu faria? Nesse jogo especificamente, eu particularmente eu gosto do Nico Lopes. Eu também. Entendeu? Particularmente já não é de agora. E é um jogador que ele não sei, a gente não tá lá dentro, mas coitado, ele deve sofrer com algum problema ali que ele não consegue. Mas tem qualidade. Tem Ele é- muito Ele potencial. tem arremate, que é o fundamental. Tem muito Nas potencial. 3 últimas temporadas ele é o artilheiro do Inter, se não me engano, nas 3. Acho que ainda é essa aqui, ainda é o artilheiro. Outra coisa do Nico Lopes, que é um banditismo que eu faço com ele, né? Se o Inter ficar fora de mais uma competição, pode ser de novo por causa de um detalhezinho, Nico Lopes. Ele errou o pênalti, o último pênalti do Campeonato Gaúcho, e deixou de marcar um gol no Maracanã, que daria para o Internacional uma ousadia maior aqui. Não, mudaria a história do jogo. Então está na hora dele pagar essa conta. Eu acho que a hora de pagar a conta é botar em campo. Daí Agora o nós estamos Rospich assistindo, fez botar em campo. uma avaliação que é certa. A gente só não sabe se essa avaliação de mudança ela será
No primeiro tempo ela não será, porque o Inter arranca com o Sobis, arranca com o time que começou no Maracanã. Mas tu tem tanta convicção de que o Sobis tem que começar? Eu Não não tem, tenho, não. não. Que Eu vai. não, eu não tenho Ele acha que convicção. não. Essa é a informação que a crônica, que o meio esportivo, os jornalistas passaram hoje do treino. O que se passou hoje é que o Sobis treinou. Não, a minha convicção como torcedor, se eu pudesse aqui treinar como o Rospidia treinador, eu usaria o Wellington Silva. Eu não aproveitaria esse momento do Nico, aproveitaria a velocidade do Wellington Silva, que é um jogador arisco, que muitas vezes, claro, tem que ser orientado pelo treinador para cuidar, é o que ele arrisca muito da intermediária para trás, mas para frente tem que ir, amanhã tem que arriscar. Mas eu acho que o Wellington Silva é para os 30 do segundo tempo. Mas aí é que tá, então o que o Rospid falou tá certo. Tu já vai iniciar o jogo sabendo que nos 25, nos 30 do segundo tempo tu vai ter que mudar, independente do resultado. Por quê? Porque tu não consegue com o D'Alessandro e Sobis na dita transição manter o ritmo físico, não tem como. Eu vou dizer uma Impossível. bobagem que vão dizer agora que eu tô com volantite e que eu vou colocar 4 volantes. Agora, em algum momento, nessa existência aí do Odair, ou na sequência, que tomara que o Inter vá bem e não caia o Odair, ou indo mal, que permaneçam com o Odair, que mudem a mentalidade, em algum momento o Nonato vai ser experimentado, e eu concordo com o Vitor Saidelis que disse aqui, na do D'Alessandro. Sabe que o Nonato no Corinthians, eu trabalhei com o Nonato na base do Boa, Corinthians. boa. O Nonato jogava mais à frente. Mas é isso, ele tem qualidade. Ele jogava mais à frente. E ele sabe passar para o companheiro no espaço vazio e sabe entrar em velocidade e receber. Mas não é E agora, ele né? começou Não, mas muito tô dizendo, bem em no algum Inter. momento. Em algum momento. E ele começou muito bem no Inter, demonstrando essas ferramentas, as qualidades. E tanto é que, se tu lembra do jogo do Nonato contra o River, foi exatamente nessa função. O Inter jogou lá contra o River no 2-2 sem o dito meia. E o nosso meia era o Nonato, era o meia o moderno de transição. Como o Odair joga com seus meias na extrema direita, essa seria uma boa substituição Olha aqui, em termos táticos. Né? família- Lá contra o River, a escalação que o Felipe citou, jogou Dourado, Lindoso, Nonato, Nico Lopes, Parede e Sobis. Esse foi o Inter do meio pra frente lá no Monumental de Nunes. E depois entrou o D'Alessandro. Mas E aí, entrou o jogou, Patrick. mas aí jogou com o Sobis à frente. O Sobis à frente. Como se fosse na do Guerreiro. Na do Guerreiro. E no jogo no Beira-Rio, no 2-2 no Beira-Rio, também é o Sobis que começa, até porque naquele momento, 3 de abril, o Nico não estava ainda, o Guerreiro não estava liberado. Jogam no Beira-Rio, começam a partida Dourado, Edenilson, Patrick, Nico Lopes em um lado, D'Alessandro no outro e o Sobis centralizado. Mandar um abraço para o Marcos Bergqvist, que é simplesmente o tio do Daniel que mandou. Eles não combinaram nada, mano. Já eu estava vendo, aí, o tio estava vendo e disse que eu mandei um abraço. Então, eu li a mensagem, aliás, do Daniel e ele pediu um abraço. Então tá bom. Valeu, Daniel. E na mensagem anterior que você leu ali, de que o Inter vai meter 4-0, acho que é do Miro de Santana do Livramento. É. Né? Tá. Ele tá faceiro, eu tava lendo a mensagem antes que ele vai. Antes do intervalo, esses 4-0. Não Olha pode aqui. tomar um daí. Não. É que a gente só tá avaliando o Inter, não tá avaliando o Flamengo, né? A gente só tá avaliando lá do Inter. Do outro lado tem uma grande equipe, Boa. qualificada. Tá louco. E principalmente rápida, velocidade. Hoje, para mim, os times que têm performance de campeão são times velozes. Isso que me assusta um pouco para amanhã. Mas amanhã é o chamado efeito Beira-Rio, o Inter tem aí nos últimos 2 anos mais de 82% de aproveitamento em casa. Então, eu acho que serve de exemplo e eu tô indo com o espírito do jogo contra o Palmeiras. Acho que a vitória dá para acontecer. Agora a gente não sabe o que vai receber, né? Se não tomar um gol, tá dentro. Olha aqui, ó, o Carlinhos lá da Via Condote. É a promoção essa do Loucura Total, do Shopping Total. Tá me mandando aqui, tem calças jeans Villajack, camiseta estampada, camiseta de algodão. Então, quer dizer, tudo um precinho aqui inacreditável. Quer dizer, um negócio impressionante. É a loucura total mesmo lá no Shopping Total, vai direto lá na Via Condote, cheinha de oportunidades. É isso aí. Então tá bem. Mandou aqui o nosso Carlinhos Klein. Vamos fazer mais um intervalo? Só deixar concluir o recado aí da TBK, que faz serviço aí. Você pode fazer
uma série de pequenos reparos também, né? Não precisa ser a obra do começo ao fim, né? Para consertar tudo dentro de casa, para deixar a mulher faceira. Já voltamos. (28 graus a temperatura? Não. Aqui dentro. Aqui dentro. Na rua, 19 graus. 19, é. Já tá quente na Aqui rua. tá na praia. Eu tô um Isso aí, cada aqui tá susto aí quente. com esse marcador aí. Não, isso aí é o chuchuzinho que não liga o ar-condicionado. É isso aí. Então, 19 graus, sim, que tava friozinho ali no pátio. Pra lembrar a Bahia, lembrar Salvador. Tá com saudade? Mas, pois agora arrancou a vitória, né? Mais ou menos. Não sei agora, tava jogando 7h15. Já vamos atualizar aí. Grêmio precisa vencer o Palmeiras hoje para avançar na Libertadores. Vitória de 1-0 leva a decisão para as penalidades. Qualquer outra vitória gremista garante classificação. Bruno Cortes participou ontem do treinamento, deve ser confirmado na equipe titular. Provável, Paulo Vitor, Léo Gomes, Jeromel Kahneman, Cortes, Michael, Matheus Henrique, Alisson, Jean-Pierre, Everton, com André na frente. Provável Palmeiras, o Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Diogo Barbosa, Bruno Henrique, Thiago Santos, Gustavo Scarpa, Dudu, William e Luiz Adriano. A única mudança nos dois times é o Thiago Santos no lugar do Felipe Melo. Os dois times iguais aos de Porto Alegre, teremos um embate bonito. O presidente Romildo e o prefeito Nelson Marquesan apresentaram à Caixa e ao governo federal acordo para a execução das obras no entorno da arena. Estatal pede algumas semanas para análise de segurança jurídica do acerto. Atalanta contrata lateral Guilherme Arana, preenche todas as vagas para atletas extracomunitários e por isso não vai apresentar proposta, pelo menos em princípio, por Luan. PSV e Frankfurt surgem como possíveis interessados no meio atacante. Puxa, vamos ver o recado do Luiz, esse é craque. Hoje eu quero falar com você sobre qualidade de vida. Você sabia que o óleo da fritura é o principal, é o grande causador do colesterol ruim, do diabetes e principalmente das doenças cardiovasculares? Gente, qualquer óleo, quando você aquece a mais de 100 graus, este óleo se torna gordura saturada. Aí sabe o que você faz? Você mergulha o alimento nesse óleo e frita. O alimento absorve esse óleo, você acaba comendo esse óleo, essa gordura saturada que vai fazer mal para a sua saúde. É por isso que nós estamos trazendo para você as melhores panelas. As panelas da Friggold que não utilizam mais o óleo no preparo do alimento. Você vai poder fazer a carne, o frango, o peixe, o omelete, qualquer alimento, o que você imaginar, sem utilizar mais o óleo para você poder preparar o seu alimento. Ah, e a grande surpresa que a Friggold trouxe para você. Na hora da limpeza, você vai passar um papel toalha e pronto, tá limpo. Gente, não gruda nada no fundo dessas panelas. Então você não vai perder mais tempo na pia lavando panelas. Não é o sonho de toda dona de casa? Já imaginou ter panelas para você nunca mais precisar perder tempo lavando panelas? Olha só, o desconto autorizado pela fábrica era de R$200, mas quem ligar agora, atenção, nós estamos dobrando esse desconto, R$400 de desconto para você que ligar, 4003-4220, você vai receber todas as panelas, vai receber brinde especial e a sua parcela vai ficar bem pequenininha. É só você ligar 4003-4220, 4003-4220, você vai dar só um toquezinho e a Friggold retorna a ligação para você. Decidiu? Não quer mais usar óleo? Quer ter mais qualidade de vida? Então liga 4003-4220. 4003-4220 para você comprar as melhores panelas do mundo. 2 anos de garantia, custo-benefício espetacular, que dura uma enormidade, não termina nunca. Com portões abertos para a torcida no final do treinamento internacional, realizou a preparação derradeira para enfrentar o Flamengo. Rafael Sobis participou da atividade, mas é dúvida na equipe titular. Lomba, Bruno, Moledo, Cuesta, Wendel, Lindoso, Edenilson, Patrick, D'Alessandro, Sobis, ou Wellington Silva, ou Nico Lopes e Guerreiro. Inter pode receber até 3.600.000
em eventual transferência do atacante Tyson, do Shakhtar Donetsk, para a Roma. O negócio está bem encaminhado. E agora vamos conhecer uma parte do paraíso, é o que tem de melhor no nosso litoral. Vivemos em um momento que somos tirados constantemente da nossa paz de espírito. Trabalho diário, movimentação urbana, estresse, calor extremo, cidades superlotadas. Necessitamos de mais calma, silêncio, ouvir o canto dos pássaros, andar de pés descalços, família, cachorro solto no pátio, hábitos saudáveis, música, esportes, contato com a natureza em meio ao litoral. Sensação de paz, tardes de veraneio, prazeres em frente ao mar. O que importa é a nossa alegria, o lado bom dessa história. Até onde o seu sonho te leva? Praia Lagoa Cortada. Uma praia planejada, com toda a infraestrutura e singularidade paisagística. Um projeto pensado para você e sua família. Aqui, as dunas preservadas, o mar e a lagoa esperam por você. Só falar com o Laíri que vai sair negócio. E é a Praia de Gaivota, eu falei, nosso litoral, porque emenda tudo ali, bem pertinho de Torres. A infraestrutura é um negócio espetacular, a segurança, as canchas para praticar esportes, a facilidade de caminhar, de andar de bicicleta, dá para deixar a chave do carro na ignição, dá para escancarar, deixar a porta aberta. Isso aí é o paraíso. Vai poder dizer que é vizinho do REC? Não, o povo vai garantir teu lote lá. Não, daqui a pouco? Ainda não, vou pedir que está com muito. Se fizer financiada, a gente... Não, mas então tá, já pega ali o telefone do Laíri ali, ó. Tá na tela aí, já manda o WhatsApp, já garante antes do jogo. O Speed já vai trabalhar em Santa Catarina, já vai treinar o Arara. Só não dá para ser o Figueirense, né? A gente vai receber no céu. Olha aqui, ó, o jogo do Internacional também, 9h30 amanhã. O jogo do Grêmio, 9h30. E na semana que vem, a Rede Globo vai transmitir os 2 jogos do Grêmio e do Internacional. Não tem novela para Pro Rio Grande do Sul e Paraná. Não tem novela. Vê que o futebol tem a relevância. E outra, o Maurício sempre traz aqui os números de audiência do Rio Grande do Sul em São Paulo. Grêmio Internacional estão com extraordinária audiência em São Paulo. Então nós estamos crescendo, mesmo que seja um trabalho de formiguinha, chegando nas competições, o Grêmio cresceu barbaramente, como o Internacional crescera uma década antes. Então, essa disputa, para puxar para cima, serve, né? 2 grandes estádios, o do Inter remodelado, o do Grêmio novo. Enfim, o futebol do Rio Grande do Sul está com um peso bem interessante. É que a rivalidade aqui, ela é acima do normal na medida dos outros estados. E aí o povo fica curioso. Não, exatamente. Aí tu tem alta performance, os clubes estão bem, então isso aflora mais ainda, é interessante, né? O pessoal gosta de ver o fanatismo, como se diz, do gremista e do Colorado. Perdendo tudo, o Odair deve ficar, ou você acha que treinador perdedor tem que sair? Não, acho que o Odair tem que ter sequência de trabalho. Eu faria contrato de 5 anos. Eu acho, e já tenho a oportunidade, vem falando há muito tempo aqui, o Odair, quando ele surgiu aí nessa oportunidade, quando ele assumiu lá no final de 2017, ficou 2018, na realidade ele faz uma administração muito boa, porque ele tem que administrar jogadores que são maiores do que ele, nessa hierarquia do vestiário. Eu sei que isso é pesado, mas é verdadeiro. Para quem conhece o Inter, sabe que o Odair, ao invés de também só administrar o time em campo, tem que administrar as vedetes, né? E a gente sabe de quem a gente está falando. O Odair assumiu com um vestiário maior do que ele e ele está indo muito bem. E que, se Deus quiser, amanhã encaminhe um bom resultado para que ele fortaleça. Porque logo, logo vai vir um título por Odair e ele vai ficar... Eu dei uma sugestão para o Odair que o Renato já faz. O Renato, por se conhecer e saber do seu passado, sabe que enjaular, às vezes, o jogador faz bem. Eu sei que, mas aí os jogadores se irritam, ficam longe da família. Se houver 2 Grenais, se eu sou o Odair, eu concentro 2 dias antes. Tem jogador que pede, né? Tem grupos que eu já tive a oportunidade que o próprio grupo
muitas vezes sabendo das individualidades, das diferenças que tem dentro do grupo. Os Marcelinhos Cariocas que tem em todos os elencos, né? Chama o homem e diz, ô chefe, melhor dar uma segurada essa semana aí pra... É porque tem muito jogador com filho pequeno, e o cara não consegue dormir à noite, né, Rospídio? A criança incomoda O muito. Rospídio, o Odair é um vencedor ou não é? De 2010 a 2017, o Inter tem 2,7 treinador ano. E o Odair está tendo uma sequência. Isso demonstra que ele está conseguindo administrar algumas situações internas que nos últimos anos não deram respaldo às comissões técnicas. Não, eu acho que o Odair é inquestionável, né? A qualidade do trabalho que ele vem desenvolvendo e sobretudo, ter demonstrado que tem capacidade para estar à frente de um clube como o Inter. Obviamente que agora, à medida que vai se ganhando em poder, também aumenta as responsabilidades e a cobrança em cima dele é maior. Então é natural. É natural que após todo esse bom trabalho, o torcedor espere o quê? Espere títulos. E outra? Então, isso é um processo, entendeu? Agora, que essa continuidade está ajudando, eu acho que é evidente. E outra, o REC é bom de memória, o Maurício tem as estatísticas. Nenhum clube no Brasil, tirando aquele Cruzeiro do Vanderlei Luxemburgo, lá do primeiro campeonato de pontos corridos, que ganhou o Brasileiro e a Copa do Brasil, nenhum grande clube do Brasil consegue, né, encaçapar uma Libertadores, uma Copa do Brasil. Nem vou falar do Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Odair não passando amanhã, tem foco, tem a Copa do Brasil bem encaminhada. E aí não é uma questão, pode ter Grenal, eu acho que vai ter Grenal, continuo achando que vai ter Grenal. Só que não é avaliar o Grenal por Grenal. Aí a gente vai avaliar o primeiro semestre do Renato e o primeiro semestre do Odair. E aí eu não me apego só ao coloradismo, eu acho que o Inter tem uma equipe hoje mais bem montada. O Grêmio tem um histórico recente melhor, o Grêmio tem uma sequência de trabalho, mas o Grêmio deixou de ser competitivo. O Grêmio não é mais aquela equipe competitiva. Mas tem muita qualidade. Com certeza. Jean-Pierre, Everton. Mas então, eu só quero dizer que não está acabado. Jogar bem. O Matheus Henrique tem muita qualidade, o Michael tem muita qualidade. Os dois zagueiros. O que eu estou querendo falar é que o Odair ainda tem a oportunidade na Copa do Brasil de consolidar um bom trabalho e um bom primeiro semestre que o Inter vem fazendo. Nessa linha que o Felipe falou de conquistar campeonatos simultâneos, eu acho que o último que conquistou e se exaltou como tríplice coroa foi o Cruzeiro, 2003, né? Sim, ganhou o estadual, Copa do Brasil e depois ninguém consegue. Estadual, Copa do Brasil e brasileiro com folga. Né? Depois ninguém chega perto. O Atlético Paranaense está na mesma situação do Inter. Como? Tá falando do resultado. 2-0. Não, mas aí nós estamos falando de um clube que tem menos capacidade técnica, eu acho, hoje, na questão... Mas tem o gramado sintético. Tem um time rápido. Tem um time rápido, tem a torcida, tem mas esse Rony. Tem esse Rony que é o inferno, tem o Marco Ruben. Lá periga eles botarem o Nicão. Mas o Marco Ruben que tá com um jejum quase parecido com o do Nico Lopes, né? Faz muito tempo que não marca gol. E tá jogando mal. Tá jogando mal. Tá jogando mal. Eu comentei aquele jogo que o Inter perdeu lá no final. Ele foi substituído mal aqui no jogo contra o Grêmio. Aliás, por falar em Atlético, Rec, extraoficialmente foi divulgado a audiência do jogo Grêmio Atlético Paranaense, que foi transmitido só pela internet. Teve pico de 500.777 internautas simultâneos assistindo o jogo. A Globo avaliou a experiência como positiva e considera transmitir outros jogos exclusivos pela plataforma online. Estamos mudando, estamos migrando. Mas a Globo faz esse tipo de experiência e dá certo, e aí preserva a novela para as tias. Claro. Para os tiozinhos também, né? Não, e pode ter certeza, Rec, que o jogo... Felipe Assunção tá vendo a Juliana Paz e a Paola Oliveira. Rec, pode ter certeza, esse jogo que você citou semana que vem, do Grêmio com o Atlético Paranaense, que vai passar na TV aberta, é um teste para ver se o público noveleiro vai assistir a novela no aplicativo. Isso é teste. As novelas não vão passar para o Rio Grande do Sul só no aplicativo. Isso é para ver quantas pessoas vão assistir. Já o aplicativo que você você já pode assistir o episódio do dia seguinte. Isso é teste para ver o quantas pessoas vão para o mobile. Não é porque eles gostam do jogo ou porque acham bonitinho. E por falar no Atlético, o Atlético não vendeu o pay-per-view, por isso que o jogo foi só internet. O Atlético, por conta disso, abriu mão de receber 6 milhões da Globo pelo pay-per-view. Só que a Globo optou por transmitir os jogos que o Atlético tem da Turner na TV aberta. Com isso, só naquela divisão de TV aberta se estima que até agora o Atlético já ganhou 10 milhões e 800 mil reais por ter seus jogos na TV aberta. Ou seja, deu certo. Ele abriu mão de ganhar 6 milhões para ganhar 10 exibindo seus jogos na aberta. É só o presidente Pífera que foi passado para trás, então.
No caso do O Inter... Palmeiras se impôs e ganhou um caminhão de dinheiro. Mas quem fechou com a Globo agora foi o presidente Medeiros, né? Sim. Que aceitou o redutor da Globo. O presidente já trabalhou até na Globinho aí. Aí entra um pouco de personalidade, né, e linha de gestão. O Atlético vai um pouco na contramão dos outros clubes do futebol brasileiro. Claro, é chamado de Coreia do Norte, mas se tu parares para analisar um clube como o Palmeiras, como o Inter, como o Grêmio, tem condições sim de fazer uma queda de braço para daqui a pouquinho ter um melhor faturamento. Agora, uma coisa boa que está acontecendo nesse campeonato aí, e acho que vai servir de alerta para os próximos campeonatos, é que o Campeonato Brasileiro de novo dá para ganhar. Aí vem o estrategista do São Paulo, perde o fôlego. Aí vem o São Paulo com muitas contratações, perde o fôlego. E aí vem o Filipão com caminhões de dinheiro, perde o fôlego. Mas aí vem o Inter. Aí o Flamengo lá de baixo vem A partida contra o Goiás foi de pegar e jogar a TV longe. Porque o Inter estava com uma partida tranquila. Eu citei 4 derrotas do Internacional que o Inter podia não perder Não, nenhum. o Inter era pra estar. Vasco, Atlético Paranaense e Goiás. Mas o C é a partícula O Inter da língua ganhando portuguesa do Goiás com um jogador a menos, jogo tranquilo, bem controlado. O Inter estaria com 27 pontos, aí ficaria 6 pontos. No páreo. E jogando, disputando as finalíssimas. Então, são essas questões. Aí tu enxerga um pouquinho melhor da qualidade dos grupos. O Palmeiras e o Flamengo estão lá, pontuando. O Flamengo foi lá, ganhou no Ceará, jogou com 60% do time que jogou contra o Inter. O calendário prejudica, não adianta. O calendário, ele prejudica as melhores equipes. Mas, ok, o calendário prejudica as melhores equipes, mas isso não pode ser a explicação para o Palmeiras fazer 5 pontos depois da Copa América. Mas não, tudo bem. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Porque, vamos lá, até porque teve uma parada, entendeu? E as equipes também puderam se reestruturar. Muitas vezes acontece, de determinado momento você não emboca os resultados, não consegue e tu acaba caindo num mau momento. Só que a diferença é de uma equipe que, por exemplo, o Palmeiras, ele pode ter 5 jogos sem ganhar, mas ele também não perdeu, empatou 4, empatou 3. Às vezes a equipe tem 5 jogos sem ganhar, perdeu 5, aí é diferente. O Betinho disse que se o Flamengo fizer a festa no Beira-Rio, o Odair tem que fazer as malas. É isso que tem que terminar no futebol. Porque vai trazer quem? O Internacional, eu tenho uma frase, aliás, para tudo a gente tem uma tese. O Internacional só sabe contratar o Abel. O Inter não sabe contratar técnico. Não, o Inter não acertou um treinador na última década agora, não acertou. E aí vamos parar. O Odair está indo para 2 anos de trabalho. Foram os melhores resultados, sequência de trabalho, continuidade, convicção. Melhorou com a saída do Diego Aguirre? Não, né? Não, mas é isso que eu quero dizer. Os clubes que estão lá nas pontas, tirando o Flamengo e Palmeiras, que tem um orçamento que se tu mudar ou não mudar, muda pouco, no meu ponto de vista. Grêmio e Inter vem fazendo boas campanhas porque tem continuidade no trabalho. Agora, se sair o Odair, tem que sair o Roberto Melo também, porque uma hora tem que ir. Aí, não é possível. Antigamente, a gente estava fazendo cobertura no vestiário, passava um dirigente e só dizia assim, caiu tudo. E quando caiu o técnico, caiu o vice de futebol também. Quer dizer, o cara vai lá, contrata uns bondes, me entrega e eu tenho que fazer furor? Não. Tem que... E o Renato, se não passar hoje, já tá perigo também, não? Viu aí? Não, te perguntando. Não sei, eu acho que também não. Mas eu acho que o Renato, pelo tempo já, que é um ano mais que o Odair, já vai. Ganhando ou perdendo. Não, o Renato, ele mesmo não aguenta, no meu ponto de vista, ele mesmo não aguenta. Não tendo resultado, ele pede para sair. Porque a personalidade do Brasil... Eu acho que não. Mas não, eu tô dizendo acho que o Renato fica até o final do ano, independente do que aconteça. Ganhando ou não ganhando. E serve pro Renato também. Vai encerrar o ciclo. Né? Eu só te fiz uma pergunta. Acho errado, acho que nem se cogita isso, nem Inter, nem Grêmio. Só que daí o Renato ficar só para lutar para dar na primeira página? Termina... Apesar que o Inter agora está parecido com o Grêmio, né? São 4 pontos, eu acho. 3 pontos. 3 pontos. As duas equipes já confirmadas e com as escalações projetadas. Joga o Thiago Santos na vaga do Felipe Melo e o Grêmio sem surpresas. Estavam falando, o Grêmio vai ter uma surpresa, né?
Qual seria? O Luan no lugar do André. Do André, que seria É a única. Única, né? Mas se a gente olhar os últimos jogos, Ou a Tardelli. gente vai ver que ele não vai fazer esse Não tipo vai. de substituição, porque não é o que ele tem feito. Agora, foi muito engraçado o pós-jogo. Aí que eu digo, e o Renato pode até ficar chateado, as pessoas contam, não tem problema. Fizeram uma pergunta sobre o Luan pro Renato e ele começou respondendo Tardelli. O Tardelli também entrou bem, jogou bem. Desvia. Bom, para aí, preservação. É só vacina e preservação. Né? Ah, se der tudo errado não acontece nada, porque ele ganhou 6 títulos. Não. O problema é o seguinte, antes como é que ele chamou? Os cornetinha, né? Eram os jornalistas. Agora tem muito cornetinha da torcida. É só não ter resultado. A cornetinha pega. Rospide, sucesso. Obrigado, Rec. Felipe, boa noite. boa sorte. Obrigado. Resta. Acho que 1-0 de novo hoje Palmeiras e amanhã vamos para os pênaltis, 2-0 hein? Amanhã o Maurício estará aqui porque eu vou comentar na Rádio Grenal o jogo do Internacional. Esperança de dar para reverter, hoje também dá. Vamos lá. Boa noite.